Olá, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula de Geografia do EJA Segmento 2, o módulo 1. Então, nós vamos estudar na aula de hoje sobre os movimentos da Terra e as estações do ano. Assunto bem legal e bem interessante. Então, vamos lá. Os estudos que realizamos até aqui, nós vimos que a Terra ela é dividida por paralelos e meridianos, que está definindo aí localizações e regiões. Aprendemos também que o Brasil está no hemisfério sul e ao ocidente, ou seja, está do lado oeste. Então, vamos estudar essa semana que a Terra ela está em movimento no espaço. Então, aqui nós estamos diante de uma imagem, né? A imagem de cima está mostrando aí a linha do Equador dividindo em dois hemisférios, norte e sul, acima da linha norte e abaixo da linha sul. E do outro lado, nós estamos vendo aqui um outro desenho, uma outra imagem, que representa os dois movimentos aqui. É o movimento de rotação e o movimento de translação. Lembrando que a Terra ela realiza inúmeros movimentos, mas os dois principais são esses, tá? Quando eu falo movimento de rotação, é o movimento que a Terra ela faz em torno de si, tá? E quando eu falo movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, a rotação terrestre, ela ocorre sempre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. E característica, né, é uma característica que explica o nascer do Sol a leste e o pôr opoente do Sol a oeste. Então, a rotação, como eu havia dito para vocês, é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tendo como consequência a sucessão de dias e das noites. Isso ocorre porque, devido ao formato da Terra, nem todas as partes do nosso planeta serão iluminadas ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos observar nessa imagem que nós temos aí o Polo Norte, o Polo Sul, e nós vamos ter do lado leste dia, do lado oeste noite. Então, é o movimento de rotação que vai determinar aí os dias e as noites. E é o movimento que a Terra ela vai girar em torno de si mesma. O movimento de rotação, ele também é realizado por outros planetas. Então, citamos como rotação terrestre. Já o movimento de translação é o percurso que a Terra faz em torno do Sol. Seu tempo de duração é de cerca de 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos, essas 6 horas se somam e formam um dia a mais no ano. Esse dia a mais a cada 4 anos se chama ano bissexto. É justamente no mês de fevereiro. O mês de fevereiro você vai observar que tem anos que ele tem só até 28. Outros anos eles têm até 29. Então, quando o mês de fevereiro vai até o dia 29, significa dizer que esse ano é um ano bissexto. Então, esse processo, ele é responsável pelas 4 estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. E está diretamente ligado ao passar dos anos. Olha só que interessante. E aqui vocês estão vendo nessa imagem o movimento de translação da Terra e como ele vai determinar aí as 4 estações do ano. Então, vocês me perguntaram, mas como assim, professor, o ano bissexto? Como foi dito anteriormente, o ano bissexto ele acontece a cada 4 anos e tem a duração de 360 dias, né? Sendo que os demais anos têm aí 365 dias. Então, pense comigo, se somarmos 6 horas mais 6 horas mais 6 horas mais 6 horas, é igual 24 horas, ou seja, forma aí um dia. Então, essas horas que ultrapassam os 360 dias são compensadas a cada 4 anos, no dia 29 de fevereiro do ano bissexto. A inclusão de um dia foi feita para aproximar o nosso calendário ao movimento de translação da Terra, tempo que o planeta leva para dar uma volta no Sol, que é aproximadamente de 365 dias e 6 horas. Quanto à inclinação do eixo da Terra e as estações do ano, vejam bem, o nosso planeta ele possui uma inclinação natural de cerca de 23 graus. Isso faz com que a Terra receba luz solar com diferentes intensidades durante o ano. Então, a Terra ela não fica em pezinha, ela fica inclinada.
E com isso, em alguns momentos do ano, algumas áreas ficam mais frias, que é o inverno, enquanto outras ficam mais quentes, que é o verão. Os períodos de transição entre as épocas frias e quentes são o outono e a primavera. Então, primavera e outono são os períodos de transição, ok? Inverno são as áreas mais frias e verão as áreas mais quentes. O início das estações do ano é marcado por dois fenômenos astronômicos que conhecemos como solstício e equinócio. Solstício corresponde ao posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará em seu auge a norte ou a sul. Assim, um dos hemisférios estará recebendo maior insolação. O solstício ele ocorre 2 vezes por ano nos meses de junho e dezembro e marca aí o início do inverno e do verão. A partir do solstício de verão, os dias são mais longos que a noite e a partir do solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias. Então, quando eu falo de solstício, eu me lembro de desequilíbrio, ou seja, no verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas. No inverno, as noites são mais longas e os dias mais curtos. Então, é por isso que quando a gente está no verão, a gente acredita que parece que o sol demora a se pôr, né? Mas o sol fica até mais tarde. Já no inverno, a gente vê que anoitece mais cedo. Já o equinócio vem mostrando um certo equilíbrio e corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol estará iluminando igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul, equilíbrio. O equinócio vai ocorrer também 2 vezes ao ano, nos meses de março e setembro, marcando o início do outono e também da primavera. Devido à igual iluminação dos hemisférios, dias e noites têm duração igual, ok? Então, agora vamos treinar um pouquinho, vamos para a atividade. Olha só, a primeira questão diz assim: o movimento realizado pelo planeta Terra em torno de si mesmo e que dura aproximadamente 24 horas é chamado de. Você vai marcar se a letra A, rotação, B, translação, C, mutação ou D, transformação. Então, você vai marcar a alternativa correta. Já a questão número 2, o movimento realizado pelo planeta Terra em torno do Sol, que tem uma duração aproximada de 365 dias e 5 horas, é chamado de rotação, translação, nutação ou periélio. Então, aqui você vai marcar também a única alternativa correta. A questão número 3, você vai me responder: qual é o movimento terrestre que é responsável pela ocorrência das estações do ano? Então, você vai marcar, é letra A, mutação, é letra B, transformação, é letra C, rotação, ou é letra D, translação. Então, marque aí com X, circule a letrinha que está correta, tá? A questão número 4, você vai me explicar o que é um ano bissexto. Olha que eu falei bastante sobre isso, hein? A questão número 5, você vai observar essa tirinha abaixo e você vai indicar o movimento terrestre que ela indica. Então, qual é o movimento da Terra que está indicando aí? Você está vendo que tem um jovem ali olhando o girassol, ali o sol de coisa bem bonita, depois a gente tem aquela impressão que o tempo está passando, o girassol está indo e de repente ele fala, fica assim não, amanhã ele volta. Então aí está determinando o dia e a noite, né? Então que movimento é esse? Tá bem fácil, né? Já a questão número 6, você vai marcar V para verdadeiro e F se for falso. Aí diz assim: o solstício marca o início da primavera e do outono, já o equinócio marca o início do verão e inverno. Se for verdadeiro, você coloca V. Se for falso, coloca F. O movimento da Terra que possibilita a existência das estações do ano é o movimento de rotação. Verdade ou falso? Enquanto no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. Será que é verdade ou é falso? Enquanto no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é outono. Então, coloque aí verdadeiro ou falso.
A questão número 7, com relação ao solstício e ao equinócio, você vai indicar quais os meses que iniciam e as estações do ano que correspondem a elas. Por exemplo, solstício. O solstício, quais são os meses que ocorre o solstício, o equilíbrio, o desequilíbrio? Lembra que os dias vão ser mais longos, as noites vão ser mais longas, ou os dias vão ser mais curtos, as noites serão mais curtas. Então, quais são os meses que marcam esse desequilíbrio e quais são as estações do ano? E o equinócio, quais são os meses que mostram esse equilíbrio aí, quando o dia e a noite têm o mesmo tempo, né, o mesmo período? Então, quais são os meses e quais são as estações do ano que eles representam? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar.